Glórias a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 10. Gálatas 1, versículo 10 em diante, nós vamos fazer essa leitura e meditar nessa passagem. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui foi o apóstolo Paulo escrevendo. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Até aqui a leitura. Amém. Que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar, irmãos. Eu quero, através dessa meditação na palavra de Deus, falar a importância de você saber quem você é. A importância de você saber por que hoje você está na presença de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele menciona com todas as letras, com toda a ênfase, que o evangelho que ele anunciava não era segundo os homens, porque ele não aprendeu de homem nenhum, ele aprendeu segundo uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele inclusive faz menção disso. Vocês me conheciam, sabiam que outrora eu era perseguidor da igreja, eu assolava a igreja. O apóstolo Paulo conhecia a sua própria história. É importante, muitas das vezes, você saber narrar a sua história, você saber quem você era, de onde você foi tirado, de que caminho errado e quais as práticas erradas você fazia e quem é você hoje, para que você possa glorificar o Deus que te formou uma nova criatura, fez de você uma nova criatura. Hoje muitos crentes ficam oscilando, eu não fico às vezes até admirando este mundo, admirando as coisas deste mundo, vacilando na fé, mas você tem que saber de onde Deus te tirou. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais, ou seja, ele era um extremista. Quando surgiu o cristianismo, os cristãos na época, o Paulo, na época ele era Saulo de Tarso, ele era um perseguidor, ele queria ver os cristãos sendo presos, sendo até mortos, ele assolava a igreja. Então, amados, mas Jesus revelou-se para Paulo, revelou-se de uma maneira extraordinária na estrada de Damasco.
aparecendo para ele naquela luz intensa e aquela voz falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: quem és, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Então Saulo estava assolando a igreja, mas Jesus falou: você está me perseguindo. Mas você veja, irmãos, como na narrativa aqui, ele fala assim, eu excedia muitos na minha maneira de ser no judaísmo, e sobremaneira perseguia a igreja de Cristo e a devastava. E ele ainda diz mais: na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade. Quer dizer, ele era extremamente rigoroso com a tradição do judaísmo, ou seja, ele detestava o cristianismo, os cristãos, ele odiava a igreja, ele perseguia a igreja. Então, quando chega no versículo 15, aí está algo que o crente tem que saber, tem que conhecer e saber por que você hoje está na igreja. Ele diz aqui no versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Então, o que Paulo entendeu do seu chamado? Ele entendeu que ele havia sido separado antes de nascer. Ou seja, Paulo mostra aqui que ele foi predestinado. Ele mostra que a predestinação aqui é clara, porque antes dele nascer, ele já havia sido separado para pregar o Evangelho. Mas ele cresceu perseguindo a igreja. Mas mesmo sendo um perseguidor da igreja, mais tarde Jesus se revelou a ele e ele se tornou o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Tanto que quando ele sofria por causa da perseguição, ele se alegrava. Quando ele era maltratado por causa da perseguição que os cristãos sofriam, ele se alegrava, ele exultava de alegria. Quando ele era preso, ele ficava cantando e louvando ao Senhor na prisão, porque ele sabia que o Senhor o havia escolhido para que ele anunciasse o Evangelho. Então, amados irmãos, eu inclusive coloquei uma nova... no meu canal do YouTube está colocada uma nova atividade que eu passei a colocar, as gravações semanais também, no meio da semana, colocando estudo bíblico. Nos finais dos domingos são colocados mensagens evangelísticas que eu gravo e coloco no canal, mas no meado da semana eu coloco estudo. Então eu estou gravando estudo bíblico. E o primeiro estudo que eu coloquei foi justamente na terça-feira, no feriado de 7 de setembro, falando sobre a predestinação. E por que eu coloquei justamente logo esse início? Porque havia pessoas querendo saber sobre a predestinação. Eu fui notificado sobre isso. Pastor, tem uma pessoa que precisa saber sobre esse assunto. Eu falei: eu vou gravar um vídeo, vou publicar, vou postar e vou enviar. E assim eu fiz, e graças a Deus essa pessoa foi então assim avisada e notificada sobre essa gravação. Então, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 16, volta aí um pouquinho na tua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 16, glória a Deus. Desculpa, irmão.
irmãos? É Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 27. Diz aqui o versículo 27, Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que são chamados segundo seu propósito. Então Deus conhece quem o ama. Importante você saber disso, né? Ah, pastor, eu estou na igreja, mas Deus conhece quem são aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus são aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aí ele prossegue no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu. Como é que Deus conheceu de antemão? Apóstolo Paulo fala que ele foi conhecido antes, de nascer. Antes mesmo dele nascer, Deus o conhecia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele diz aqui, porque porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Pastor, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Você foi chamado por um propósito de Deus para ser conforme a imagem de Cristo. Está vendo a importância de ser crente, irmãos? Ah, eu sou crente porque eu estou na igreja buscando minha bênção. Não é isso não, irmãos. Ser crente não é isso não. Ah, eu estou na igreja porque eu não tenho outro lugar para ir e eu criei o hábito de ir para a igreja. Não, irmãos. Ser crente é saber que foi chamado segundo um propósito. E ele diz: aos que de antemão conheceu, você tem que saber, eu fui chamado porque de antemão Deus me conheceu. Ah, pastor, mas eu era isso, eu era um pecador, eu andava no meio dessas trevas aí do mundo, mas Deus te conhecia, por isso que Ele te tirou de lá. Pastor, eu vivia ofendendo a igreja, eu vivia ofendendo os cristãos, eu não queria ser crente de jeito nenhum, eu fumava, eu bebia, eu me prostituía. Irmãos, Deus sabe de tudo isso, mas Ele te conhecia de antemão. Ele te chamou com um propósito para que você fosse a imagem de Cristo aqui na terra. Aos que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus sendo o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, os que foram de antemão conhecidos por Deus, foram chamados para um propósito de ser conforme a imagem de Cristo, para serem irmãos em Cristo Jesus. No versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Está aqui, amados, a vida do crente. Chamados com um propósito. O apóstolo Paulo fala: quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Deus chamou Paulo com uma missão. Você vai ser pregador no meio das nações. Você vai pregar o meu evangelho às nações.
Por isso que ele diz: eu não consultei carne e sangue, eu não fui para Jerusalém para encontrar com os discípulos que já eram apóstolos antes de mim, mas eu fui para Damasco. Ele foi para seguir um outro caminho, porque Cristo estava revelando para ele qual era a obra que tinha com ele. Então, amados, você tem que saber que a Bíblia fala que Deus escolheu um povo nessa terra. Deus elegeu. A Bíblia diz que o povo eleito é o povo escolhido. Esse povo é a igreja. A igreja é o povo escolhido de Deus. No Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus tratou com o povo através da fé. A fé, aqueles que criam na palavra de Deus e exerciam fé na palavra e nas promessas de Deus. No Antigo Testamento, a palavra dos profetas, e quem cria na palavra dos profetas exercia a fé e aguardava as promessas de Deus. Quando veio as promessas de Deus acerca do Messias, o povo aguardou o cumprimento das promessas de Deus quando ia chegar o Messias. Tanto que quando Jesus chegou, teve muitos que o rejeitaram, mas teve muitos que seguiram ele. Porque havia um povo que estava crendo nas promessas de Deus. Então, amados, esse povo que foi no Antigo Testamento justificado também por fé, hoje também está sendo justificado por fé no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento eles foram justificados pela fé nas promessas de Deus. E agora no Novo Testamento somos justificados pela fé no Cristo, que já cumpriu as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus têm o cumprimento em Jesus Cristo. Todas. Tudo que diz respeito à lei de Deus, Jesus cumpriu por nós. Todo sacrifício que era exigido através da lei que Deus deu a Moisés, todo sacrifício, toda ordenança, todas as oblações, tudo isso, Cristo se ofereceu como um cordeiro para, no nosso lugar, pagar o preço por nós, pelos nossos pecados. E assim nos justificou. Por isso que ele diz aqui: aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Então, amados, você pode dizer: eu fui justificado pela graça mediante a fé. E hoje você pode ter paz com Deus. Está aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1. Se você olhar Romanos 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por isso que eu gosto de pregar, irmãos, que essa ideia de que Deus é um Deus irado, Deus pesando a mão, Deus colocando no leito, Deus vingativo. Amados, Deus tem as suas ações, os seus decretos com o mundo em trevas que o rejeita. Tem os juízos que Deus estabeleceu nos devidos tempos, que Ele vai julgar este mundo. Mas com a sua igreja, Ele trata o seu povo tendo paz com Ele. A igreja tem que saber dizer isso: eu tenho paz com meu Deus, eu tenho paz para chegar na presença do meu Deus, orar, falar com meu Deus, dobrar meu joelho, apresentar meus problemas,
diante dele orar, suplicar, fazer meus pedidos, e o meu Deus está me ouvindo, está me contemplando, porque Ele me chamou, Ele me elegeu, Ele me predestinou para ser a imagem, conforme a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Ele me conheceu antes da fundação do mundo, Ele me chamou, Ele me justificou e me glorificou. Então, amados, essa passagem que nós lemos aqui de Gálatas, no capítulo 1, nós vemos claramente o apóstolo Paulo dizendo: quando, porém, versículo 15, ao que me separou antes de eu nascer. Como é que o apóstolo Paulo podia dizer isso, né? Ele podia somente dizer: Jesus apareceu a mim e eu me converti. Mas não. Quando, porém, aprouve aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Sabe o que significa chamar por graça? É porque ninguém tem mérito nenhum para ser salvo. Nenhum de nós. Nenhum de nós tinha merecimento nenhum. Não merecíamos nada. Mas aprouve a Deus, por graça, operar em nós a salvação. Ele operou a salvação em nossas vidas, por graça. Por isso que Paulo diz: Ele me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça e aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe como é que Deus quer você caminhando a sua jornada? Saiba que Deus tem um propósito. Eu li em Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem sempre um propósito na vida dos seus filhos. Deus tem um propósito na minha vida, um propósito na vida de cada um de vocês. Cabe a cada um saber qual é o propósito que Deus tem na sua vida e viver esse propósito. Paulo cumpriu, tanto que quando ele chegou no final da vida, ele já estava velho, foi perseguido, foi maltratado, foi preso, foi tantas vezes açoitado, mas pregou o evangelho, abriu igreja, fundou a igreja, ordenou ao ministério, trabalhou incessantemente. Ele chegou ao ponto de dizer que ele trabalhou muito mais do que os próprios 12 discípulos de Jesus. Ele trabalhou muito mais que todos eles. E quando ele estava sentenciado a morrer, ele estava preso, ele foi sentenciado à morte. Ele falou: eu combati o bom combate, eu cumpri minha carreira e guardei a fé. Ele pôde dizer: eu combati o bom combate, eu venci, eu cumpri minha carreira e eu guardei a fé. Ou seja, ele não desanimou, mesmo sendo decretado ali uma sentença de morte. Ele falou: eu não nego o meu Senhor, eu não nego o meu Salvador, porque ele sabia quem era aquele que o havia chamado. Então, amados, receba essa palavra no teu coração, fortaleça-se com essa palavra, renove a sua fé, fortaleça a sua fé, reavive a sua fé. Deixa Deus te restaurar aqui nessa manhã. Deixa Deus te reanimar, Deus te reavivar, Deus te fortalecer, porque essa palavra é para fortalecer a tua fé. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor cumpriu todo o plano, todo o propósito de Deus para a minha salvação. Senhor Deus, eu recebo no meu coração esta palavra que edificou e fortaleceu
a minha fé, eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem propósitos na minha vida, na minha caminhada. E eu te agradeço, porque essa palavra falou ao meu coração nesta manhã. Diga muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus, diga graças a Deus, e dê ao Senhor uma linda salva de palmas. Amém?